Dito isso, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos estudar um pouquinho mais. Evangelho de João, capítulo 15. É a parte B da mensagem. Semana passada nós não conseguimos concluir. Vamos finalizar o texto dessa noite. Eu vou ler a partir do verso 5 só até o verso 6, tá bom? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o meu pai o levanta. Aí deve estar corta, mas já explicamos isso. E todo ramo que dá fruto, o meu pai limpa, para que produza ainda mais fruto. Vocês, meus discípulos, já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode produzir o fruto de si mesmo o ramo, se não permanecer na videira, nem vocês podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem pertence a mim, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O verso 6 é o texto dessa noite. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança de um ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Até aí o texto dessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre esse último personagem. Ao longo dessa semana, temos visto Jesus se apresentando como uma árvore e deixando claro para as pessoas os privilégios de permanecer nele. Aquele que não dá fruto, Deus disciplina, levanta para que alguma coisa aconteça. Aquele que já dá fruto, Deus vai lá e poda, corta algumas coisas que estão atrapalhando um frutificar maior. Então a dinâmica desse texto é nenhum fruto para algum fruto e mais fruto e finalmente muito fruto. Deus quer que todos os crentes desenvolvam isso. Vimos que a frutificação é alvo de uma vida de oração. Crentes que oram em nome de Jesus, que se harmonizam com a vontade do Pai, são crentes que então recebem a confirmação de que pedireis o que quiserem, se permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, e então aquilo que vocês pedirem vai acontecer. E hoje nós vamos finalizar, nós já passamos semana passada, a verdade central, o segredo para uma vida frutífera é permanecer. Vimos que a ênfase do texto é permanecer unido a Cristo. O objetivo da mensagem é mostrar quais são os benefícios de permanecer em Cristo. Nós já vimos, não vamos falar mais. Hoje nós vamos ver quais são as consequências de ter acesso ao Evangelho, ter contato com Cristo e não permanecer. Aí é a consequência que nós vamos ver. O resumo do trecho, vimos que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e as pessoas são os galhos ligados a Cristo no sentido não de salvação, mas principalmente no sentido de terem acesso, contato com Ele, se beneficiando da seiva. E isso, claro, alguns permanecem, se tornam discípulos de verdade e outros são retirados e lançados fora como Judas. Judas estava em Cristo, mas não permaneceu em Cristo. Judas não era salvo. Por isso esse texto não está falando de perder salvação. Está falando sobre ter contato com a verdade do Evangelho, algo muito comum nos nossos dias. Os irmãos ficariam assustados como hoje, nessa noite, no Brasil. Existem pessoas que estão dentro de igreja, mas não permanecem em Cristo. Elas vêm à igreja, elas carregam a Bíblia, elas vêm por N razões. Há filhos que vêm à igreja porque os pais obrigam. Não viriam hipótese alguma. Sozinhos? Não. Há maridos que só vêm à igreja porque a esposa pega no pé. Se não pegar no pé, não viria. Há esposas que só vêm à igreja porque o marido cobra. E assim por diante. Então nós precisamos entender que o cristianismo verdadeiro é um cristianismo onde Deus não vai chamar no céu por família. Família Santos, família Pinheiro, família Silveira. Não tem isso. Um a um ele chamará. E naquele dia você não vai dizer, não, a minha esposa ia muito à igreja. Ele não quer saber disso. Ah, Senhor, o meu pai era pastor. Na minha família tem muitos diáconos. Não interessa. Você permaneceu em mim? Você teve acesso? Porque acesso você já teve. Todos que estão aqui nessa noite, de alguma maneira, estão tendo acesso. Estão desfrutando de alguma coisa que Cristo dá. Assim como Judas teve
durante 3 anos. E há pessoas em igrejas que estão há muito mais tempo que Judas. Mas em algum momento não permanece. Ontem à noite estava lendo a respeito de um pastor. Há um grupo nos Estados Unidos muito famoso chamado Hillsong. Conhecem? Muito famoso. Muitas igrejas cantam músicas dele, inclusive nós cantamos algumas músicas deles. E um dos compositores da Hillsong, um pastor, escreveu dizendo assim: eu não sou mais crente, eu estou desistindo. Ele usou o termo, estou abandonando a minha fé. Eu postei no grupo do Darash, não sei quantos já leram. Ele simplesmente falou assim: eu estou cansado do cristianismo. Não é isso. O cristianismo não é, eu vou procurar mais coisa. O que é isso? Ele deixou claro. E depois que ele se desligou do Hillsong, é um grupo famoso, que canta músicas bonitas e algumas sérias, não todas, mas algumas sérias. Depois que esse pastor se desligou, ele já foi participar de muitas paradas gays. E ele está promovendo muito escândalo nos Estados Unidos. E Jesus fala: se alguém estava em mim e não permanece em mim, essa pessoa tem uma consequência. Então você pode frequentar essa igreja durante muitos anos. Mas no final, o que importa é se você estava e permaneceu. Porque a evidência do salvo é a permanência. E não apenas o estar. Judas estava e não permaneceu. Então vamos ver as lições. Já passamos aí, né? Isso aí já não vou voltar mais sobre disciplina. Os benefícios nós vimos aí. O fruto é resultado de oração, falamos um pouquinho sobre aquelas escolhas. Vou passar tudo isso, que é errado, o pelagianismo, semi-pelagianismo. Você não ajuda Deus, você não é puro, nada disso é verdade, que as pessoas dizem. Eu acho, inclusive, que os berçários, deixa eu passar o carro aí de som. Inclusive, se você quiser conhecer sobre maldade humana, eu acho que um dos lugares melhores para você ir é em creche. Vai visitar uma creche e pede para observar. Se você colocar 2 crianças no mesmo espaço e um brinquedo no meio da sala, põe as crianças viradas para a parede, tá bom? E aí você, quando vira, só tem um brinquedo ali. Elas vão engatinhar o mais rápido possível. E quando elas chegarem naquele brinquedo, elas vão pegar o brinquedo e falar: Tó, brinca você. É isso? Ela vai pegar o brinquedo e falar: é meu. E normalmente esse é meu, ela vai pegar o brinquedo e vai virar de costas. Quem ensinou ela a fazer aquilo? Ela vira assim para outra criança não ter acesso. E se a criança pegar o brinquedo e tentar tirar? Eu vi um vídeo, acho que alguns anos atrás, de 2 crianças, meus irmãos, aquelas crianças não tinham um pouquinho mais de 1 ano de idade. 2 chinesinhos, irmão e irmã. Eles estavam quase se matando. A crueldade de quem estava filmando, você precisava ver. A menininha ia nos olhos do menininho assim, para tentar pegar. E o menino gritava, ele virava, ele agredia. Você fala: o quê? Pequenininho. Maldades. Pureza. Deus disse que o homem é pecador, todos nós, e a única coisa que impede você de estar fazendo as coisas mais terríveis mundo afora é a graça de Deus. Sem a graça de Deus nos segurando, eu e você faremos coisas terríveis. Então não olhe, não acredita que você é puro, nem que você contribui. E por fim aí nós falamos sobre o arminianismo, o homem não tem livre-arbítrio. Isso é uma outra tolice, Deus escolhe os seus. De terça-feira falamos um pouquinho sobre isso. Fruto aceitável, falamos aí um pouquinho que esse fruto é uma vida de oração. Olhamos para todos isso aí, olha, nada disso você alcança sem oração. Não vou voltar nisso. Vamos olhar então a consequência de não permanecer. A consequência de não permanecer em Jesus é essa, no versículo 6. Sofrer o lento, com ênfase no lento. É sofrer um lento processo de secura existencial. Aqui. E depois uma punição mais severa depois. Impressionante como as pessoas, principalmente aquelas pessoas que tiveram acesso a Cristo. Os que não tiveram acesso a Cristo, eles muitas vezes nem sabem, nem percebem o sofrimento que tem. Mas uma pessoa que andou, uma pessoa que frequentou uma igreja, que se alimentou da verdade, e deu as costas e foi embora, essa pessoa então entra num processo lento. Olha só a dinâmica que o texto fala, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, em primeiro lugar, será lançado fora. A palavra será,
no grego, ela parece mais com a expressão de alguma coisa que já aconteceu. Foi lançado fora. Não sei se alguma versão traduziu assim ou não. Mas ele está claramente evocando na mente dos seus discípulos a vida de Judas. Se você não permanece, enquanto Jesus está ensinando isso, Judas estava buscando soldados para matar ele. Então Jesus fala, olha, quem não permanece, primeira coisa que acontece, ele é lançado fora. Se você voltar na sua Bíblia, você vai encontrar que, olha o versículo, capítulo 13. Versículo 27. O 26. 13, 26. Respondeu Jesus. Perguntaram, quem é o traidor? Jesus respondeu, é aquele a quem deram um pedaço de pão molhado. Então Jesus tomou um pedaço de pão molhado, de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Preste atenção. E após o bocado, após ele receber aquele pão, imediatamente entrou nele Satanás. E então Jesus disse, olha o que é ser lançado fora. O que tens para fazer, fazes depressa. E o texto fala, nenhum deles percebeu dos que estavam à mesa. A que fim Jesus dissera isso? Pois como Judas era o que trazia a mesa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Verso 30, e ele recebendo o bocado saiu logo, e era noite. João então mostra que Judas, já agora possuído por Satanás, vá fazer o que você tem que fazer depressa. Quem não permanece em mim, é tirado e lançado fora. Vai embora. E Judas sai. E aí Jesus vai falar para eles, olha, eu não tenho muito tempo, porque o príncipe das trevas está chegando. E ele não tem nada de mim, não tem poder sobre mim. E se você olhar, continua no versículo 6, em primeira coisa, então, ser lançado fora. Primeira coisa que acontece na vida de alguém que tem acesso ao Evangelho e despreza, é ser lançado fora, é ser retirado desse privilégio. E secará, é a segunda coisa que acontece. Essa pessoa secará. O que acontece quando você corta um galho de uma árvore? Você corta o galho daquela árvore, ele não seca imediatamente, isso não é verdade. Você corta... Muitas pessoas que querem fazer uma fogueira, eles cortam e deixam lá a árvore. Muitas vezes o galho tem até folhas. E começa um longo processo em que as folhas, não estando mais ligadas à árvore, não recebem mais nutrientes, não recebem a seiva, não desfruta da água do solo, aquele galho começa a secar. As folhas vão caindo pouco a pouco. E com o tempo, aquela madeira ainda está verde. Por que não se faz fogueira com madeira verde? O que acontece se você pegar uma madeira que você cortou lá e leva para casa e fala, vou fazer fogueira? Você vai numa churrascaria. Ele fala, nossa, acabou o carvão. Corta uma árvore ali e dá aqui para mim que eu vou assar a pizza. Se ele jogar lá dentro, o que acontece? Vai ser uma fumaceira terrível. Na Idade Média, as pessoas, quando iam ser executadas pela Inquisição, elas recebiam misericórdia. Caso elas confessassem, caso elas negassem a fé em Cristo, muitas delas iam morrer mesmo. Mas elas recebiam misericórdia. O que era misericórdia? Eles então queimariam aquela pessoa viva, mas usariam madeira molhada. Madeira, não madeira seca, tá bom? A madeira acabaram de cortar. Por quê? Madeira verde, obrigado Norberto. A madeira verde, a pessoa morreria por asfixia com a fumaça e não pelo fogo. Mas se você não negasse, eles faziam questão de pegar a madeira bem sequinha. E John Huss foi um desses que eles acorrentaram pelo pescoço. E colocaram fogo. E aquilo foi terrível. Dizem que ele gritou 3 vezes. E na terceira vez a chama cobriu o rosto dele. E ninguém mais ouviu ele gritar. E esse servo do Senhor, em 1417, depois de ser queimado, seus inquisitores ficaram surpresos. Vale a pena você ler um livro chamado O Livro dos Mártires, de um autor chamado John Foxe. Sobrou apenas desse homem, depois de ser queimado. O coração não queimou. Explica isso para uma pessoa. Queimou o ser humano, mas o coração dele não queimou. E o seu crânio também ficou um tanto quanto intacto, depois de uma grande fogueira. E os homens estavam com tanto ódio
desse homem, que eles espetaram o coração dele e voltaram para a fogueira, só o coração, para que o coração fosse realmente dissolvido. E pegaram o seu crânio e esmagaram. E quando tudo virou cinza, eles recolheram aquela cinza e disseram: esse homem é tão amaldiçoado, tão maldito, que não merece ser sepultado. Então jogaram as cinzas dele no rio para que não tivesse túmulo. Mas John Huss disse uma coisa interessante enquanto queimavam ele. Antes de queimar, né, disse o seguinte: hoje vocês vão matar um ganso, porque Huss, na língua dele, significava ganso. Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que não poderá ser morto. Ninguém sabe por que ele falou isso, mas exatamente 100 anos depois, em 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, acabamos de passar, vai lá na Alemanha, castelo, na porta lá de Wittenberg, e coloca 95 teses sobre salvação. E John Huss profetizou a respeito de Martinho Lutero, que se tornou um cisne que ninguém poderia destruir. Alguém já disse que Satanás preferiria que nascessem 1 milhão de crentes do que um único Lutero. E Lutero varreu o mundo. E se hoje você está sentado aqui, é porque um homem chamado Martinho Lutero fez algo lá no passado. Mas estou falando sobre a fogueira, porque a madeira usada por misericórdia era verde. Mas quando você quiser causar severidade, era seca. E o texto fala que quem não permanece é tirado. E começa um processo lento para aquela madeira secar. Deus não vai queimar aquela madeira agora. Ainda não. Ela não está pronta, deixa ela ir. E olha o que o processo fala. E secará, verso 6. Na minha versão diz, e o apanham. Agora, existe aqui uma dinâmica de uma passividade. A pessoa não faz nada. Ela foi tirada por alguém. Foi colocada por alguém para secar. E depois que ela seca, o texto fala, o apanham. Alguém pega essa madeira que agora está seca e fala, é o momento. E o texto termina dizendo, e o lançam no fogo. De novo, a madeira não tem mais processo nenhum, ela é totalmente passiva. A única coisa que a madeira foi não permanecer. Foi lançada, secou, alguém apanhou, depois que ela estava seca, e o texto fala, lançou no fogo, e quando lançou no fogo, e o queimam. Muitas pessoas olham para esse texto e falam assim, não, existem duas possibilidades de você lidar com esse texto. Há bons teólogos que defendem as duas, e vou apresentar porque eu creio em uma delas. A primeira possibilidade, as pessoas dizem que esse texto está falando de um crente. Essa pessoa que não permaneceu é um crente. Então olha como alguns teólogos, inclusive a Bíblia que eu estou usando aqui, do Dr. Charles Wright, a Bíblia anotada, essa posição, ela diz assim, e o queimam, olha o que o Dr. Wright diz, já falecido. Esse versículo é uma referência às obras do crente. O crente que não permanece em Cristo não pode fazer o que agrada a Deus. Então as suas obras serão queimadas no trono do juízo de Cristo, embora a própria pessoa seja salva. Dr. Wright diz o seguinte, que esse texto que fala de alguém, desse fogo, está falando de um crente que não produziu boas coisas para Deus. Então lá no futuro, Deus vai chamar a pessoa, vai ver as obras dela, vai queimar as obras dela e não vai sobrar nada. Com todo respeito ao Dr. Wright, que sabe muito mais do que eu, um mestre, um doutor em teologia. Esse texto não fala de obra sendo queimada. Esse texto fala de uma pessoa. Se alguém não permanecer, está falando de alguém, não do que a pessoa faz. Está falando de alguém ser queimado e não das obras de uma pessoa. É certo que todos nós, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque importa que cada um de nós compareça diante do tribunal de Cristo, para recebermos dele pelo bem ou mal que tivermos praticado por meio do corpo. Isso é real. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 em diante, Paulo vai dizer, eu como prudente trabalhador coloquei um fundamento, agora vocês vejam como edifique. Esse texto de 1 Coríntios 3, normalmente o alvo dele é os pastores. Paulo diz, eu coloquei um alicerce como apóstolo. Outros vão edificar, vão construir a igreja de Cristo. Tomem cuidado como vocês edificam.
Porque no futuro a obra de cada um vai ser provada. Se foi palha, se foi feno, se foi madeira, se foi pedra preciosa. O fogo vai provar. Quer saber se uma coisa é boa? O fogo. Deus fala assim, se eu jogo a madeira, se eu jogo palha no fogo, esse fogo destrói aquela palha. Não sobra nada dela. Se eu jogo madeira, demora um pouco mais do que a palha, mas também não sobra nada. Mas se eu pegar ouro e colocar no fogo, o ouro não é destruído. Ele muda, ele é derretido, mas se você colocasse num recipiente e colocar ele no fogo, o fogo não destrói o ouro, pelo contrário, o fogo purifica o ouro. E se eu jogar um diamante no fogo? O que acontece com o diamante? Nada. O diamante é tão poderoso e tão resistente que é usado em brocas da Petrobras para perfuração de alto atrito. E Deus fala, naquele dia, a obra de cada um vai ser avaliada. Mas esse texto de João não fala de obras, fala de vidas. E esse texto nos apresenta algumas coisas que acontecem. Esse sofrer lento, esse processo de ser cura essencial, passa em primeiro lugar por pessoas que abandonam a fé ou deixam o acesso a Cristo. O brilho nos olhos da pessoa deixa de existir. A pessoa não tem mais alegria, porque alguma coisa foi retirada dela. Essa pessoa está queimada? Não. Ela está secando. Mas é interessante que, usando essa figura de cortar e deixar secar, Deus é poderoso para pegar uma árvore que está secando e enxertar. Isso é maravilhoso. Mas se Deus, por seu poder, não intervir, essa árvore vai secar e vai virar lenha. Outra coisa que acontece, como eu falei, é um senso de vazio, uma falta de propósito, e as pessoas começam então a passar por um processo de desilusão. Uma vez eu perguntei para as pessoas, eu não lembro para quem eu estava dando aula, eu acho que eram crianças. Acho que eram crianças do PET, que é o programa da prefeitura, hoje mudou o nome, mas na época, e eu perguntei assim, para que serve o copo? Ah, para beber, para colocar água. Pronto, ganhava um bombom. Elas ficaram todas animadas. Eu falei, para que serve o garfo? Ah, o garfo serve para espetar. Toma um bombom. E a faca? Ah, se for sem serra para passar manteiga, se não para cortar. Gente, maravilhoso. Para que serve o lápis? Todo mundo ganhando. Todo mundo sendo presenteado naquela aula. Então, de repente, eu perguntei, vocês são muito boas, vocês sabem tudo. Vocês sabem, qualquer coisa que eu falo, você sabe para que serve. Mas eu tenho uma pergunta aí, quem acertar ganha uma caixa inteira de bombom. Pessoal, não, fala, tudo na ponta da cadeira. Eu falei, para que você serve? Elas ficaram igual a vocês, com silêncio absoluto. Assim, como assim? Eu falei, você sabe para que o lápis serve, o copo. E você, para que você serve? Vai ir na escola. Eu falei, não, você vai na escola. Mas você não foi feita para isso. Não sabe por que existem? E tem muitas pessoas que estão numa desilusão porque não sabem qual é a razão de vida. Não sabem por que estão aqui. Acham que estão aqui. Você conhece pessoas do seu trabalho na família que acham que estão aqui para ganhar dinheiro. É muito comum falar, o que você está fazendo o que aqui? Estou ganhando dinheiro. Amanhã cedo, espero que você saiba, por que você vai levantar amanhã cedo para trabalhar? Afinal de contas. Alguns vão dizer, porque senão você mandaria embora. Resposta errada. Ah, por que você está trabalhando? Para ganhar mais dinheiro. Por que você vai na escola? Para tirar nota. Não. Essa não é a razão. Porque Deus chamou alguns de vocês para serem médicos, professoras, empresários. Qual é a razão? Porque Deus colocou você nesse lugar, Ele tem um propósito. Enquanto você não descobre o seu propósito, você fica ali, desorientado. Se isso é triste para um crente, quanto mais triste é para uma pessoa que teve acesso às verdades e está andando aí mundo afora. As pessoas vivem no mundo aí fora, de sexta em sexta. Chega na segunda, aquela tristeza, não vem a hora de chegar quinta e sexta-feira. Para quê? Balada. Festa, alegria e tal. Chega no domingo, vem aquela tristeza. Porque chegou segunda-feira e vai começar aquela semana. As pessoas não aguentam. Elas são numa roda viva, sem nenhum sentido. Só desilusão. Outra coisa que acontece, um senso de insatisfação. Nada satisfaz. Satisfaz durante um tempo. Pessoas que perdem o privilégio de estar com Cristo, de ter a alegria que vem do Senhor,
elas começam a passar por um processo de insatisfação e nada mais satisfaz. As pessoas tentam fazer de tudo, vai para o entretenimento, aquilo não satisfaz, satisfez durante um tempo. As pessoas vão para os vícios, há pessoas viciadas na pornografia, na bebida, no entretenimento, há pessoas viciadas em todo tipo de coisa. Algumas delas não que sejam erradas, não sejam ilícitas, mas mesmo coisas como o trabalho pode ser um vício. Tem pessoas que chegam cedo no trabalho e saem bem tarde. Aí você fala, por que você não vai para casa? Muitas pessoas do mundo, principalmente, antes de ir para casa, elas voltavam do trabalho e param nos bares. Por quê? Elas não querem chegar em casa, a desilusão, lá eu vou brigar, eu vou chegar para a realidade e vou ver lá que está faltando dinheiro, que as coisas estão quebradas, eu vou ouvir reclamação de filho, que o filho foi desobediente. Então, sabe uma coisa? Eu vou beber e vou chegar bem tarde em casa, porque aí as coisas já se resolveram, ou o meu marido ou minha esposa já deu um jeito na situação e está tudo certo. E as pessoas vivem nesse ciclo terrível. E por fim, há um medo que paira sobre as pessoas. Elas vivem com medo. Você quer ver se as pessoas têm medo? Às vezes eu estava conversando com uma pessoa sobre exorcismo, estávamos falando sobre demônios, e a pessoa falou, não fala sobre isso não, eu não gosto de ouvir sobre essas coisas. E a minha vontade era falar, mas por que você tem medo desses seres, se você vai passar a eternidade com eles? Então, se eu falasse isso, ia dar uma confusão danada. As pessoas têm medo, mas estão caminhando para lá. Elas têm medo, há pessoas que têm medo do oculto, mas gostam de ver filme de terror. Às vezes conversei com uma moça do nordeste do Brasil. E ela falou, na época eu não era pastor. Não era pastor. Estava estudando, mas não era pastor ainda. Ela me disse, gosto muito de filme de terror. Crente. E ela falou que um dia estava na sala assistindo um filme. Não vou mencionar o nome do filme aqui para não promover. E ela sozinha em casa escutou um barulho na cozinha. Crente. Nordestina, mais arretada. Não, que barulho é esse? Sem medo de nada. Levantou e foi para a cozinha. E a cozinha toda apagada, só ela em casa. Quando ela olhou para dentro da cozinha, havia uma boca do fogão acesa. Simplesmente uma boca estava acesa, sem nada no fogão. Ela acendeu a luz, foi até o fogão e fechou, porque estava virada a válvula, fechou. Olhou, ficou estranho aquilo ali. Videocassete, hein, na época, hein? Os que sabem o que é isso aí, os outros que não sabem, fita cassete. Voltou para a sala, apagou a luz da cozinha e deu play. Continuou sendo filme de terror, barulho de novo na cozinha. Aí agora a perna já foi meio tremendo, né? Falou, não gostava de terror? Ela foi para a cozinha. Quando ela pôs o rosto para dentro da cozinha, estava de novo acesa, a mesma boca do fogão. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Que brincadeira é essa? Acendeu a luz, foi lá, apagou rápido, voltou para a sala, agora já mais arisca. Passou mais um tempo, algo cai na cozinha. E dessa vez ela já não foi confiante, assustada. Quando ela olhou para dentro da cozinha, todas as bocas do fogão estavam acesas. Todas. O que você faz? Sai e deixa pegando fogo lá? Ela começa, né? Senhor Jesus, eu te conheço. Não, agora não. Você não quer ver o terror? Então ela foi. Ela entrou na cozinha, acendeu a luz. E ela falou que quando ela acendeu a luz, algo passou por ela. Pastor, estou ficando com medo. Medo? As pessoas estão tão ligadas com o oculto hoje em dia. Há crentes que estão bebendo no terror. Há crentes que se deleitam nisso. Mas eu estou falando de um medo real. Estou falando de um medo, não o medo que o mundo tem, o mundo que não conhece, mas um medo daquelas pessoas que já conheceram a verdade e se afastaram. A Bíblia fala severamente sobre o juízo.
Jesus falou mais sobre o inferno do que ele falou sobre amor. Jesus falou mais sobre o perigo do que vem à frente do que se falou sobre oração. Mas as pessoas, elas negligenciam. Olha só alguns textos que o próprio Jesus procurou trazer à mente das pessoas. Alguns são do próprio Jesus, os outros são da Escritura. Olha só. Se existe, em primeiro lugar, um processo lento que causa aqueles sintomas, no final de tudo isso, o texto fala que apanham e lançam no fogo. Ou seja, alguém apanha essa pessoa e lança no fogo. Olha só os textos. Lucas 3,15, está ali na frente, você pode acompanhar. João respondeu, aqui era João Batista. Perguntaram para João alguma coisa, João respondeu o seguinte. João respondeu às perguntas deles, das pessoas que estavam lá, dizendo: eu vos batizo com água. Eu, João Batista, eu sou só um mero batizador em água. Mas, em breve, virá alguém mais poderoso do que eu. E aí João fala algo sobre esse poderoso que viria. Ele diz o seguinte: ele os batizará com o Espírito e com o fogo. Esse é um dos textos que normalmente as igrejas pentecostais fazem uma confusão terrível. As pessoas entendem, olha como as pessoas leem. Eu vou ler a versão pentecostal ou neopentecostal. Ele vos batizará com o Espírito Santo, que é fogo. É assim que se lê nas igrejas por aí. Ele vos batizará com o Espírito Santo, que trará um avivamento, um grande e poderoso avivamento. Mas não é isso que ele fala. Ele fala que o Senhor Jesus, quando vier no futuro, porque Jesus já estava ali, vai aplicar sobre a humanidade 2 tipos de batismo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Já fez isso e continua fazendo isso com os salvos. Mas esse não é o único tipo de batismo que ele faz. Jesus batiza com o Espírito Santo, mas ele também batiza com fogo. Olha, você liga aí e ouve as pessoas orando: ah, Senhor, derrama o teu fogo. Se você estiver num lugar e alguém orar pedindo fogo de Deus, saia. Saia, porque a pessoa não tem ideia do que ela está pedindo. Procura na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente. Se você quer incluir o Antigo Testamento, pode procurar também. Procure versículos em que fogo foi algo bom. Em que fogo aparece como uma coisa legal. Você vai encontrar um versículo, apenas um, e um outro que eu vou citar que é distorcido. A vinda do Espírito Santo. Apareceram sobre os discípulos línguas de fogo. É assim que está lá? Não, a palavra que é línguas como de fogo é semelhante a fogo. Eles olharam um para os outros e viram alguma coisa na cabeça e falaram: não sei o que é, mas parece fogo. Como fogo, ou semelhante a fogo, não é um fogo. Se você falar para uma criança: nossa, ela pula como um sapo, significa que ela é um sapo? Não. Significa que é parecido. Então não é fogo, esse texto pode apagar. O único texto que aparece o fogo num sentido bom, e a gente poderia discutir, mas não tenho tempo, é em 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz assim: e não extinguais, ou não apagueis o fogo do Espírito. Quando ele está falando sobre um trabalho que ele está fazendo, mas ali precisa de um pouco mais tempo para explicar, você tem que vir domingo de manhã. Mas fogo na Bíblia é juízo. E se você lê as palavras aqui para ter certeza que fogo é juízo, é fácil. Quando você lê um texto, você lê o que vem antes e depois. João disse: Cristo batizará com o Espírito e batizará também com fogo. Então você que me ouve aqui ou vai assistir na internet, tem que escolher qual batismo Cristo me dará. O de fogo ou do Espírito? Porque um deles você vai receber. Não tem jeito. Quem recebe do Espírito, não recebe do fogo. E quem recebe do fogo, não recebe do Espírito. É só um que você pode ter. Olha a continuação do versículo. Para ter certeza que fogo é juízo. Ele, Jesus, o rei que virá, já tem na mão a pá. E com ela separa a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados, são separados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo. Ele batizará vocês com fogo. Que fogo é esse? Eu vou explicar, ele tem na mão uma pá, uma pá. Ele vai juntar a palha e vai queimar num fogo que nunca apaga. Senhor, dá seu fogo sobre nós. Que
bobeira, que tolice as pessoas fazem. Fogo de Deus é juízo. Mais textos, olha aí. Mateus 13:40. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, olha a semelhança do que Jesus fala em João. Assim como eu retiro o joio, que é aquilo que é parecido com o trigo, ou seja, assim como eu retiro aquele que também parece com o discípulo, mas não é. Assim, na consumação dos séculos, quando tudo terminar, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão. Lembra que João falou? Então o pegam e o queimam. Olha o que Jesus disse assim: os anjos no final ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Olha o que é fogo aos olhos de Cristo. E você vai passar pela Escritura e ele fica o tempo inteiro falando: não, não, escapem desse lugar a todo custo. Olha o texto aí. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei como tornar isso mais vívido para você. Ele está deixando claro. Se algum de vocês, alguma vez, sem querer, já se queimou, já bateu numa panela, já queimou, já sentiu, surge aquela bolha, que dor. Agora imagina o corpo inteirinho sendo queimado dia e noite, sem misericórdia. Ah, mas eu não acredito que o inferno vai ser assim. Eu não acredito que o lago de fogo vai ser assim. Tudo bem. A crença das pessoas não diminui 1 grau. 1 grau centígrado do inferno. Ele é real. E sabe o que te separa de ir para lá? Um fio que Deus está segurando. Se a sua vida interrompesse agora, a pergunta que você tem que responder é: para onde eu vou? Eu costumo ver pessoas que estão tão preocupadas: onde eu vou estar quando eu fechar os olhos? Em que lugar eu vou estar? Será que eu vou morrer no acidente? Eu vou morrer no hospital? Onde eu estarei? A pergunta não é onde você vai estar quando fechar os olhos, mas é onde você vai estar quando você abrir os olhos do outro lado da vida. Quando você abrir, aquele destino não muda mais. E podem, mas vão fazer trabalhos para mim, vão rezar. Não tem jeito, acabou. Por toda eternidade. Olha outros textos aí. Tessalonicenses, veja como a Bíblia fala do assunto. Virá com seus anjos, falando de Jesus, virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo. Olha aí de novo, o fogo apareceu como? Juízo. Sobre os que não conhecem a Deus, presta atenção. E sobre os que se recusam a obedecer o evangelho do nosso Senhor. Não permaneceu? Se recusou a aceitar o convite da graça? Ele vai trazer fogo sobre essas pessoas. Eles serão punidos com a destruição eterna e serão separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso é um tom ameaçador. Quem ouve uma coisa dessa e acha normal: pastor, que hora vai terminar? Eu quero saber que lanche eu vou comer. Pastor, eu estou cansado, eu quero ir para casa. Alertas da palavra de Deus. Não ignore isso aí. Terrível coisa é estar num lugar, ouvir essa mensagem, porque naquele dia, no dia do juízo, eu vou me levantar. Pastor, alguém vai falar: Deus, eu não sabia. Eu falo: Senhor, sabia sim. Dia 3 de novembro de 2019 eu disse: eu serei testemunha contra vocês. Quem? Você, não você crente, mas contra aqueles que ouvem a verdade domingo após domingo e não permanecem. Vou embora, está tudo normal, o juízo virá. Olha o texto aí, Apocalipse 14:10. Eles serão atormentados com fogo, olha o juízo, e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá durante 1000 anos. É assim? Está escrito? Subirá para todo o sempre. Mas de vez em quando Deus dá uma parada. E não terão alívio nem de dia e nem de noite. Deus assusta, Ele quer assustar as pessoas. Mas as pessoas escutam e falam: isso aí não pode ser sério. Uma vez estava dando uma aula sobre o livro de Apocalipse, e um homem estava frequentando a aula, desde o versículo 1, quando chegou nesse versículo, ele parou de vir. E eu perguntei: por que o senhor não vem mais? Ele disse: porque esse Deus que você está falando não é o Deus que eu acredito que a Bíblia mostra. Eu falei: deixa eu ver se eu entendi.
esse Deus que eu estou falando não é o Deus da Bíblia? E ele estava com a Bíblia. Eu falei, lê na Bíblia do Senhor. Ele abriu e leu, estava igualzinho. E sabe o que ele disse para mim? Eu não acredito que vai ser assim. Eu falei, não tem problema. Quando chegar lá, e ele vai chegar naquele dia, ele vai falar assim para Deus, eu não acredito, Deus. Alguém vai falar, bom, já que você não acredita, quem que vai fazer? É assim? Não, o juízo cairá sobre ele. Disse Jesus, meus amigos, falou para os discípulos estavam com medo dos romanos. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Quantos crentes têm medo? Eu falei de John Hus, que foi queimado vivo. Ele enfrentou aquilo por quê? Não tenham medo, Jesus falou, daqueles que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Destruir o corpo, eles não podem fazer mais nada. Então eu não devo ter medo deles? Não. De quem eu devo ter medo? Olha o que Jesus falou. Mas eu lhes direi a quem vocês devem temer. Temam a Deus, que tem poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse é que vocês devem temer. Tenham medo dele. Assustador. Não tenham medo das pessoas. Mas se eu fizer isso, vão me perseguir. Tenha medo dele. Ele pode fazer algo terrível. As aplicações do texto dessa noite, meus irmãos. Uma vida abundante não consiste em fazer muito por Jesus, mas em estar muito com Jesus e permanecer nele. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que os anos passem e você fala, Senhor, eu permaneci. Senhor, eu não dei tantos frutos como eu gostaria, mas eu permaneci. Senhor, eu sei que o que me aguarda não é o fogo. Mas me ajuda a anunciar para as pessoas aí fora que isso é real. Os cristãos mais frutíferos da história são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Quanto mais Deus podou pessoas, mais elas frutificaram. Lembre-se que se a dor da poda vier, a alegria do fruto virá depois. Senhor, eu estou triste porque o Senhor tem feito algumas coisas. Deus sabe, eu sei que você está triste. Mas essa dor vai redundar em algo bom para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Eu garanto para vocês. 3. É impossível fazer algo aceitável a Deus sem oração e o auxílio de Jesus. Ou seja, sem mim nada podeis fazer. E por último, deixa eu ver se tem ali, o inferno é real. Não ignore os alertas que Deus dá. Por quê? Nada na terra pode livrar disso. Só Jesus. Nada nem ninguém. Nenhum poder, nenhuma riqueza. E sabe o que é mais triste como pregador do evangelho? É que poucas igrejas falam do inferno. Pouquíssimas falam sobre isso. E muitas vezes quando se fala sobre o inferno, as pessoas ouvem como se fosse uma coisa comum ou imaginária. Mas o inferno é real. E eu gostaria que ao sair daqui nessa noite, você tivesse uma resposta clara e simples, sem nenhuma dúvida, clareza. Se hoje a sua vida terminar, se hoje for o último dia da sua existência, para onde você vai? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Você e Deus. É você um salvo? É você alguém que está permanecendo nele? Mas nessa noite a sua palavra diz que todo aquele que confessar os seus pecados e crer em Cristo como seu Salvador será salvo. Senhor, é tão fácil, é tão simples, é tão claro. Mas essas pessoas estão cegas, estão surdas. Por isso, se o seu espírito não tocar nos olhos, não abrir os ouvidos, elas sairão daqui como se nada tivessem ouvido. Ó Deus, tem misericórdia. Cada um de nós, pregadores do Evangelho, mundo afora, nós somos inocentes. Temos cumprido a sua tarefa. Nos ajuda, Deus.
salva, chama os seus. Nos ajuda a permanecer nos seus caminhos, dia a dia. E se alguém se encontra aqui separado, secando, ainda há esperança. O Senhor tem poder de reenxertar. Que essa pessoa clame a Ti. Que essa pessoa se humilhe. Então o poder do céu transformará essas vidas. Nós te agradecemos pela ceia do Senhor que vamos participar agora, terminando esse culto. Obrigado. Obrigado por ter dado o maior presente para cada um de nós. Cristo numa cruz. Salvador maravilhoso, obrigado. Nos ajuda agora a viver, dando muito fruto. Retira da nossa vida tudo aquilo que impede a frutificação adequada. Faça essa igreja florescer, Senhor. Nos poda. Faz o que é necessário. Aqueles que estão na igreja e não frutificam, disciplina. Não nos deixa ser uma igreja infrutífera. Para a Tua glória, para o Teu reino, nós queremos cada vez mais sermos árvores, sermos galhos carregados de frutos, unidos ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.